tempo, há milênios a rolar. Tempo, só te peço tempo ao tempo, na estrada desse tempo, há milênios a rolar. Tempo, só te peço tempo ao tempo, na estrada. Olá, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, amigos internautas e todos vocês que estão nos acompanhando neste momento. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar conosco. É com muita alegria que estamos aqui novamente na TV Chico Xavier, com o nosso irmão Ivan, um grande abnegado da divulgação da doutrina espírita através da TV Chico Xavier. E a proposta do nosso tema, intitulado O Amor, recorremos ao Evangelho segundo o Espiritismo, escrito pelo codificador Allan Kardec em 18 de março de 1864. Allan Kardec, no capítulo 11º, no item 8º, através do espírito de Lázaro, nos traz o amor, onde logo no início deste capítulo, nesse item 8, no primeiro parágrafo, o espírito de Lázaro, através de Kardec, nos diz que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. O amor inteiramente resume a doutrina de Jesus. Vejamos, se voltarmos ao tempo, quando Jesus foi condenado à morte, humilhado, açoitado, espancado, crucificado, até a morte. Na verdade, prenderam Jesus, mataram Jesus, porque ele falava de amor nas suas formas mais significantes que poderia exercer. E muito mais. Ele falava e ele realizava, consolidava a essência do amor através de suas curas, através da benevolência, da indulgência para com as faltas alheias, do perdão das ofensas. Ora, Jesus só queria a paz. Jesus enfatizava nas suas pregações que o amor era tudo. Por ele ter falado de um amor, de um novo reino, de esperança ao povo tão sofrido da sua época, ele foi condenado e morto. E se observarmos de lá para cá, embora houve uma evolução moral, mas principalmente uma evolução material, através da ciência, através da tecnologia, as pessoas, que é um processo de evolução de todos nós, sofremos quando amamos. Porque o verdadeiro amor
ele não cobra, ele não coloca condições. O verdadeiro amor não é egoísta, não é prepotente, não é orgulhoso. O amor, por exemplo, de uma mãe para com o filho, ela ama seu filho. E, às vezes, este, por sua vez, não responde a este amor, fazendo um pouco caso da maternidade, desfazendo daquela pessoa que o criou, que o gerou, que deu a oportunidade para que aquele espírito pudesse reencarnar. E vimos, é comum, aquela mãe que zela pela educação do filho, para que ele possa ter um bom estudo, para que ele possa se engajar no mercado profissional. É comum que ela, às vezes, dependendo da sua condição econômica, ela deixa de realizar algumas de suas próprias vontades para investir no seu filho, seja na educação, na saúde, e com isso ela recebe de troca a ingratidão, a indiferença. É aquele filho problemático, é aquele filho mal criado, que responde à mãe, há menor contratempo. Ora, mas nem por isso ela deixa de amar. É comum, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, aos domingos, na parte da tarde ou na parte da manhã, as mães irem aos presídios visitarem os seus filhos. É comum. E a mãe vai levar um cigarro, levar um jornal, uma comida diferente. Ou seja, aquele irmão que cometeu aquele ato infeliz, que matou um, que matou dois ou três, ou enfim, ele tem uma mãe. Porque nenhuma mãe, em sã consciência, em estado normal, mental, irá educar um filho para ser assassino. Irá educar um filho para que ele cometa um homicídio. E com isso, aos domingos, a mãe está lá, sofrendo, compadecendo daquela situação em que o filho buscou com as próprias mãos. Vejamos, o amor, ele é incondicional. O amor é incondicional às questões sociais, às questões materiais. Madre Teresa de Calcutá, uma das grandes mulheres, uma alma nobre, um espírito evoluído na grandeza moral, já dizia que o amor é tudo. O amor é tudo. E é esse amor que nós estamos falando nesta noite, é que temos que envolver os nossos corações. Porque de violência o mundo está cheio. De preconceito o mundo está cheio. De bullying, de violência, de feminicídio, o mundo está cheio. Nós precisamos, sim, colocar esse amor puro, o verdadeiro amor. Não aquele amor aparentemente através de uma fantasia, de uma paixão. Não. Porque o amor é justo, é correto, é coerente, é compatível com as leis divinas que está escrita na consciência de cada um de nós. Então vejamos, o mundo aparentemente parece que está pelo avesso. Filhos tirando a vida dos próprios pais, marido espancando a esposa, quanto por vezes não comete a morte, matando a própria companheira, pais matando os próprios filhos.
Homens fazendo justiça com as próprias mãos. Chega de sofrimento. O sofrimento cansa. A dor incomoda. Então é preciso colocarmos em nossos caminhos, em nossas vidas, a essência do amor. E para que possamos colocar em nossos caminhos, em nossas vidas, começamos na intimidade, no lar, que é o mundo em miniatura. O lar, podemos dizer que é o mundo em miniatura. E não devemos entender o lar, a família, o lar, como um colégio reformatório, um colégio militar. Mas sim, devemos entender o lar no aspecto de uma oficina de renúncias, de tolerâncias, de paciência, de indulgência. Ora, eu sou lá fora, o que sou dentro do meu lar é mais ou menos desta forma. Porém, é preciso que todos nós possamos nos conscientizarmos que somente o amor irá vencer. Somente o amor irá nos proporcionar paz e tranquilidade ao nosso espírito. Tudo é passageiro, mas o amor permanece. Lemos nos romances espíritas, diga-se de passagem que o espiritismo é uma religião que nos oferece uma vasta opções literárias, científicas, filosóficas, religiosas, de autoajuda, para que sirva de guia para nós aqui na Terra e no mundo espiritual. Digamos que o Evangelho segundo o Espiritismo deve ser visto como um livro de cabeceira. É claro que devemos ressaltar que religião não salva ninguém. O próprio Jesus já dizia: nem todos que dizem Senhor, Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Ora, isso quer dizer que mais vale um cético digno do que um religioso hipócrita. Mas a proposta desta live não é acusarmos ou emitirmos julgamento a seja quem quer que seja, mas sim nos conscientizarmos que o amor, devemos nos esforçarmos para colocar esse amor em nossos caminhos, em nossas vidas. Ora, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, já nos dizia que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para dominar nossas má tendências. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para dominar suas má tendências. Então, vejamos, se temos má tendências, conforme Allan Kardec nos diz, que trazemos do nosso patrimônio, da nossa bagagem espiritual de vidas passadas, é sinal que somos ainda imperfeitos. Mas nada nos impede de amar. Nada nos impede de sermos felizes e fazer os outros felizes. Nada impede. E para que possamos entender mais a questão um pouco da proposta desta live, recorremos a um episódio, a um caso interessante, aonde uma professora primária disse a 3 alunos que naquela ocasião, esses 3, 4 alunos tinham ficado de recuperação. Entretanto, a professora disse a esses jovens, a esses garotos que ficaram de recuperação, que ela iria dar um trabalho
avaliatório para que eles pudessem recuperar os pontos que eles, por sua vez, não conseguiram, não atingiram o objetivo durante um ano letivo. E nesse dia, conforme ela havia combinado com seus alunos, esse trabalho avaliatório seria durante o horário da aula. Ela então disse aos 4 jovens que estavam ali de recuperação na sala de aula: dizia a professora, eu darei o trabalho para vocês e vocês terão o prazo de 1 hora e 30 minutos para que cada um venha apresentar o trabalho que eu vou dar aqui agora. Porém, nenhum de vocês poderão sair da escola. Poderão ir na biblioteca consultar, poderão ir consultar outros colegas aqui em outras salas, mas sem sair da escola. E o trabalho que vocês devem apresentar para mim, ao término do tempo previsto, que é 1 hora e 30 minutos, é que cada um tragam um símbolo ou um objeto ou algo que vocês entendam que represente o amor. Algo que vocês entendam que representam o amor. Está valendo e a partir de agora o tempo está sendo contado. Assim se fez. Cada aluno saiu. Um foi para a biblioteca, o outro foi para a frente da escola, tentando buscar algum objeto. O outro foi para os jardins da escola. O outro foi para a horta que a escola tinha, e cada um tentando buscar, ou enfim, trazer algum objeto que simbolizasse o amor. Ao término do tempo, eles retornaram para a sala de aula. E a professora disse: podem vir, cada um trazendo o que vocês acham que simbolizam o amor. O primeiro veio e disse a ela: professora, caminhando pela escola, eu vi esta borboleta multicolorida belamente nos jardins da escola e coloquei neste vidro para que ela não fugisse, e ela está aqui. Para mim, disse o aluno, representa o amor. O símbolo do amor, essa borboleta, a natureza, essas cores multicoloridas. A professora olhou aquela borboleta no vidro, mandou que ele sentasse e deu-lhe a nota. Veio o segundo aluno e apresentou para a professora um filhote de pássaro. E disse a ela: professora, no meu entendimento, eu acho que este filhotinho de pássaro representa o futuro. A esperança representa o amor. A vida representa a natureza. Representa para mim a manifestação do amor também. A professora olhou aquele filhote na palma da mão do garoto e mandou que ele sentasse e lhe deu uma nota que ela achava que ele merecia. Veio o terceiro aluno e disse à professora: professora, para mim é o símbolo que mais representa o amor. Na minha opinião, esta rosa vermelha é o símbolo do amor, da perfeição de Deus. Veja, professora, que rosa tão bonita. Para mim, dizia o aluno, afirmando à professora, representa o amor. A professora olhou aquela rosa vermelha bonita, deu
a nota àquele garoto e mandou que ele sentasse. Veio o quarto e último aluno, com as mãos vazias. E a professora então perguntou a ele, mas você não trouxe nada? Como assim? Ele então explicou, professora, a senhora me perdoe, a senhora me desculpe, mas eu tinha visto aquela borboleta multicolorida, mas eu pensei, uma borboleta tão bonita no jardim, se eu colocar ela dentro do vidro e tampá-la, em pouco tempo ela encontrará a morte por falta de oxigênio, irá morrer. Eu também pensei, professora, de trazer o filhote de pássaro. Mas eu fiquei pensando, eu com o pássaro aqui em minhas mãos, quando a mãe pássaro chegar, o seu filhote não estará lá. Imagina a decepção, a dor desta mãe pássaro de não ver o seu filho no ninho. E pensei também, professora, em trazer a rosa como um dos maiores símbolos que possa representar o amor. Mas também fiquei pensando, era a única rosa que o jardim compunha, o jardim era essa rosa, era a única. Se eu tirasse, no meu entendimento, o jardim ficaria mais feio. Não ficaria tão belo como estava. Por isso eu não arranquei a rosa, professora. E, agora me desculpa, eu tentei, me esforcei, mas não consegui trazer nada assim que pudesse representar o amor. A professora mandou que ele sentasse. E a professora, meditando, deu nota 10 para todos os alunos, inclusive para aquele que não trouxe nada. Mas, segundo ela, aquele que não trouxe nada ganhou 10 também, porque ele trouxe a prova do amor, que foi não tirar a borboleta do seu habitat, que não foi tirar o passarinho do seu habitat, que não foi tirar a rosa dos jardins, que em questão de tempo a rosa também encontraria a morte. E aí percebemos que o amor não necessariamente, como o caso da borboleta, do pássaro e da rosa, nós temos que tirar. Pelo contrário, o amor, às vezes, é preciso acrescentarmos e não tirarmos. Quando nós amamos, nós não tiramos nada de ninguém. Nós acrescentamos a ele mais a essência deste amor. Quando falamos a essência deste amor, condições amorosas que faz com que aquela pessoa cresça em seus valores, que cresçam em virtudes, tornando-se uma pessoa do bem, independentemente de religião. Como diz Emmanuel, a palavra ajuda, mas o exemplo arrasta. A palavra ajuda, mas o exemplo arrasta. E é desse exemplo em que nós estamos precisando. É deste exemplo que nós estamos precisando. Porque o exemplo é tudo. Jesus falava, mas ele exemplificava. Jesus pregava, mas ele fazia o que ele pregava. Claro, lógico, estamos ainda muito longe de uma condição simultânea de falar e agir, mas já avançamos muito. A humanidade já deu um grande avanço. E precisamos avançar mais e cada vez mais no processo natural de ação e reação, porque a vida, ela nos devolve tudo aquilo que dermos a ela. A prova disso somos nós. Nós somos hoje, agora, nesse momento, na atualidade, o que estávamos fazendo ontem. E amanhã? Amanhã seremos o resultado daquilo que estivermos fazendo hoje e que estivermos fazendo agora, no presente. É a lei natural de causa e efeito. Vejam só que interessante. Allan Kardec,
na questão de número 165, ele pergunta aos nossos amigos benfeitores imortais se o conhecimento espírita em que nós adquirimos, a experiência, o conhecimento de causa, irá nos ajudar quando chegarmos no mundo espiritual, depois da morte do corpo físico? Vejam só que pergunta interessante. Uma pergunta chave, digamos assim. Livro dos Espíritos, codificado, editado por Allan Kardec em 18 de abril de 1865. Retificando, 1857. Pois bem, e qual a resposta dos benfeitores espirituais? Se esse conhecimento espírita que nós estamos adquirindo aqui na vida irá nos ajudar no plano espiritual. Vejam a resposta dos amigos benfeitores imortais. Irá nos ajudar muito. Irá nos ajudar muito. Mas só terá efeito se tivermos com os corações voltados para a prática do bem e a pureza da consciência tranquila. Só terá efeito se tivermos com os corações voltados para a prática do bem e a pureza da consciência tranquila. Ou seja, estivermos com os corações voltados para a prática do amor, para a prática do bem, da caridade. Ora, ainda bem que no capítulo 15º do Evangelho, segundo o Espiritismo, Allan Kardec, os benfeitores espirituais, escreveram: fora da caridade não há salvação. Ainda bem. Ainda bem, porque já pensou se Allan Kardec tivesse escrito: fora da doutrina espírita não há salvação? Ou ele poderia ter escrito: fora do centro espírita não há salvação, ou fora da Igreja Católica Apostólica Romana não há salvação. Ou fora das religiões não há salvação. Não. Fora da caridade não há salvação. E uma vez perguntado para Chico Xavier o que ele entendia com esta frase: fora da caridade não há salvação. E Chico responde: fora do amor não há evolução, não há salvação, não há crescimento, não há paz, não há harmonia. Ora, então, meus irmãos e minhas irmãs, vejamos a importância e temos consciência cada vez mais que o amor prevalece. Como diz a nossa irmã Maria Teresa de Calcutá, o amor é tudo. Não é verdade? O amor é tudo. O ódio, a raiva, só traz retorno maléfico, doença, problemas de ordem emocional, obsessões, subjugações, possessões, loucura, enfermidades que acompanham nesta vida, em outras vidas. É claro que é um trabalho a longo prazo que devemos fazer. Ninguém vai mudar de um momento para o outro repentinamente. E quando falamos da proposta desta live, eu recordo com extrema precisão, nos anos 90, estávamos realizando uma palestra fora aqui da nossa cidade, em Minas Gerais, que é Sete Lagoas. Estamos situados em Sete Lagoas, a 1 hora da cidade Belo Horizonte, da capital mineira. 1 hora da capital mineira e uns 30 a 40 minutos da cidade de Pedro Leopoldo, onde nasceu o médium Chico Xavier. E nós tínhamos realizado uma palestra numa cidade aqui chamada Corinto, perto da cidade de Curvelo, sentido ali na 040 para quem vai para Brasília. Pois bem, a proposta era irmos fazer a palestra no sábado à noite e retornarmos no mesmo dia à noite para a nossa cidade aqui em Sete Lagoas. Seguimos para a cidade de Corinto, 1 hora e pouco de viagem mais ou menos. Chegamos lá, passamos na casa da nossa amiga, é uma senhora viúva, do qual nos recebeu com extremo carinho e nos encaminhou para o centro espírita, onde ela era dirigente, onde ela coordenava os trabalhos ali naquela casa espírita, naquela cidade. Proferimos a palestra e quando acabou a palestra, ela
nos convidou para ir à sua residência para tomar um café, para fazer um lanche. Naquela ocasião fazia muito calor. E nós estávamos no quintal da casa dela, ainda aqui em Minas Gerais. É muito comum nas cidades do interior as pessoas conservarem as casas como antigamente. No quintal de terra, não tinha cimento, as árvores frutíferas, um pé de manga, de pitanga, de limão e assim por diante. Então nós estávamos ali naquela área, naquele ambiente gostoso, sentado, né? Cada um ali sentado, em torno, fizemos uma roda, ficamos conversando, tomando um café, comendo um pão de queijo, como um bom mineiro, feito ali na hora por ela, um bolo de fubá que não pode faltar. Nós estávamos ali conversando. O céu estava muito estrelado, a noite estava muito bonita, e conversando acerca da vida, do planeta, dos ensinamentos de Jesus. E a noite foi passando e ela disse: gente, está ficando tarde, eu acho melhor vocês não pegar a estrada. Fiquem, pernoite aqui na minha casa, podem pernoitar, ficam aqui, e amanhã cedo, quando vocês acordarem, vocês vão embora. E nós sentimos muito carinho por parte daquela senhora, então aceitamos aquele convite de pernoitar na casa dela, para não ter que voltar para a nossa cidade de madrugada. E aí, a conversa continuava bem animada, já que não tínhamos que voltar no mesmo dia, né? Tínhamos aonde descansar um pouco, e eu sou uma pessoa muito observadora. Enquanto nós estávamos conversando, eu observei que o vizinho à esquerda estava fazendo uma festa, uma confraternização. E tudo indicava que ele estava fazendo um churrasco, pelo cheiro, pela fumaça que saía da casa do vizinho. E eu pensei comigo, não comentei nada com ninguém. Eu pensei comigo, que bênção, né? Cada um vivendo naquilo que é feliz. Nós aqui comendo um pão de queijo, comendo um bolo de fubá, falando de Jesus, falando do Evangelho, comentando, trocando experiência. Há um vizinho do lado fazendo o seu churrasco. Quer dizer, a harmonia, o bem-estar nas casas, na família. Quase não se vê mais, né? A gente vê tanta violência, filho agredindo o pai, pai agredindo o filho, jovens, infelizmente, dentro de casa envolvidos com drogas, com tráfico, enfim. E ali, nós ali naquele ambiente, eu tinha observado que o vizinho estava lá também, né, na sua paz, tranquilo, fazendo a sua confraternização, aquela reunião íntima de família, de amigos. Nesse intervalo, quando eu estava pensando, começou a discussão na casa do vizinho, esse vizinho que estava fazendo churrasco. E começou uma discussão, bate-boca, eles começavam a gritar, a falar mais alto, aquela gritaria, e eu escutei: eu vou te matar, eu vou te pegar, eu vou te matar. De repente, todos nós que estávamos ficamos em silêncio, surpreso, perplexo de ouvir aquela discussão. De repente, um grita: se você for homem, você espere que eu vou ir buscar o meu revólver. Eu pensei: meu Deus do céu, vai ter tiroteio. Aquilo me deu uma tremedeira, um medo, porque, enfim, eles falam, já ouvi falar no noticiário, vocês também que estão me ouvindo aqui nesta live, uma tal de bala perdida. De perdida, às vezes ela não tem nada, acaba achando a gente. Mas nós sabemos que não tem uma casa. Eu pensei comigo: meu Deus do céu. E nós aqui nesse quintal, o cara foi buscar o revólver lá, o vizinho, o cidadão, o sujeito foi lá buscar o revólver, e se ele dá um tiro, essa bala atravessa a parede, atravessa o muro e pega em mim. Quer dizer, olha só como é que nós somos negativos. A gente já pensa o pior. E aí, a dona da casa, elegantemente, com uma atitude extremamente sábia, nos disse: vamos sentar para dentro. Eu dei graças a Deus. Eu pensei, pelo menos lá dentro, eu acho que nós estamos mais seguros. Não comentei nada com ninguém. Entramos para dentro da casa. E aí ela falou assim: vamos fazer uma prece. Vamos orar por um vizinho que está em conflito, que está em crise. Vejam só o ensinamento dessa senhora. Eu, preocupado com a bala perdida, nem lembrei de fazer uma prece. E aquela senhorinha, já com certa idade, de cabelo branquinho, nos convidou para rezarmos, para fazer um culto. Foi ali que eu fui me acalmando. E graças a Deus,
lá não teve tiroteio e não teve nenhum conflito. Quer dizer, parece que as preces que aquela senhorinha propôs a todos nós surgiu o efeito através dos amigos benfeitores espirituais. A noite passou, não teve conflito, como acabei de dizer a vocês. Ela pediu que nós esperássemos um pouco antes de retomarmos a viagem, seguir a estrada, que ela ia preparar um café novo, fazer um pão de queijo. Mais uma vez, como um bom mineiro, não pudemos recusar queijo, bolo de fubá e pão de queijo. Aí sentamos e ela me disse: Delane, meu filho. Ela comentou comigo, com meus colegas que estavam ali. Hoje cedo eu acordei primeiro que vocês, eu fui na padaria para comprar o leite, para comprar os pães, e encontrei com um vizinho do lado. Vocês não imaginam por que estava tendo aquela briga. Por que ele foi no carro e pegou a arma que iria atirar no outro? Você nem imagina. Eu pensei e disse a ela, bom, é por causa de mulher? Eu pensei, às vezes, né? É por causa de mulher? Ela falou assim, não, não é, Delane. Antes fosse. Eu pensei, bom, se não é por causa de mulher, é por causa de dívida. Também não, Delane. Eu pensei, puxa, se não é por causa de mulher, se não é por causa de dinheiro, de dívida, acerto de contas, é por causa de quem então? Ela disse, Delane, eles estavam brigando ali no churrasco, eles estavam brigando, o outro foi até buscar revólver por causa de uma asinha de frango. Eu pensei, meu Deus do céu, imagina se fosse o frango todo. Ia ter morte coletiva, ia ser uma tragédia se fosse o frango todo. Se estavam brigando por causa de um pedacinho de asa de frango, um caso tanto quanto hilário, engraçado, depois que passa. Imagina se fosse o frango todo, disse a ela. Então, veja bem, meus irmãos e minhas irmãs, as pessoas estão se matando por pouco. As pessoas morrem por causa de um par de tênis. As pessoas morrem por causa de bagatelas, por causa de coisas chulas. Ah, fulano matou fulano porque discutiu por causa de jogo. Nós vimos agora, recentemente, antes das eleições, pessoas entrando em conflito umas com as outras por causa de política. Pessoas matando umas às outras por causa de questões políticas, partidárias. Que mundo é este que Jesus deixou para nós? Aonde mulheres são espancadas no meio da rua. Agora, minutos antes de eu me preparar para a live, estava mudando de canal, mostrou um vídeo, não sei se vocês viram na televisão, deve estar na rede social, não sei, porque hoje tudo é filmado, né? E o rapaz espancando a mulher deitada e ele dando chutes, pontapé na mulher, até que chegou muitos homens e tiraram ele de cima dela. Se ele continuasse ali, no mínimo, ele ia levar ela para o hospital, ou seja, ela ia ser encaminhada para o hospital. Tanto golpes de chute que ele aplicou naquela mulher. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Onde as pessoas não têm mais paciência no trânsito. As pessoas estão vivendo com o nervo à flor da pele. Se um fala oi, o outro já vem com a arma para cima. Então é preciso colocarmos um freio, controlarmos emocionalmente, calma. Dizemos calma para nós, primeiramente. Alto lá. As coisas não se resolvem com a violência. Pelo contrário, só complica. Só complica. Um bom diálogo com respeito. Procurarmos aceitar mais as coisas que vêm para nós. Principalmente aquelas coisas onde nós não podemos modificar. Como diz na gíria, aceita que dói menos. E as pessoas vivem, com todo respeito, como fossem animais. No menor contratempo, uma agride a outra agride a outra. Vejam só quanta violência no mundo.
a vaidade, as autoridades, os chefes de estados não aceitam perder. Manda soltar míssil, manda soltar tiro, homem-bomba, que os aviões jatos soltem bomba também. Não importa quantos que vão morrer. Eu quero é defender a minha terra, eu quero é defender o meu país. Doa quem doer. Quantas pessoas já morreram no conflito entre a Rússia e a Ucrânia? É muito triste. Crianças. Claro que a gente sabe que ninguém paga sem dever, mas muitas das coisas podem ser evitadas. E o ser humano começa a negligenciar uma lei, que é a lei de Deus, que é justa, que é correta. Nós podemos nos isentarmos das infrações das leis dos homens, através da corrupção e por aí afora, mas a lei de Deus, essa ninguém foge, essa ninguém escapa. Mais cedo ou mais tarde, a conta chega. Mais cedo ou mais tarde, a conta chega. Por isso que nós falamos lá atrás, nós somos hoje o que estávamos fazendo ontem. E amanhã seremos o que estivermos fazendo hoje. Então, que refletimos nesta noite o quanto precisamos nós melhorarmos dentro de casa, com as nossas atitudes com a companheira, com as nossas atitudes com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos pais, com os nossos irmãos consanguíneos, com os nossos colegas de trabalhos, na fila do banco, na fila do caixa do supermercado, onde todo mundo está com pressa, todo mundo quer passar suas compras. Que possamos respeitar os mais velhos, os idosos. Que possamos ser mais alegres com as crianças. Muitas crianças sofridas pelo mundo afora, aonde são torturadas pelos próprios pais. Muita miséria, muita fome no nosso país e no mundo afora. Ora, chega de arrogância, de prepotência. Caixão não tem gaveta. Não vamos levar nada deste mundo. E porque vamos brigar por um pedacinho de um objeto que daqui a um tempo se apaga em nossa memória e não vai valer mais nada. Dai a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Tudo é passageiro. Tudo nesta vida é passageiro. Podemos ter certeza de única coisa, que a morte vai chegar. Se tiver que sorrir, que sorrimos. Que tiver que chorar, que choremos. Porque o ontem já foi e o amanhã talvez não venha. Reflita nesta frase. Tudo passa. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, caríssimos amigos internautas que têm nos acompanhado, ante qualquer dificuldade, não desanimem. Persistem mais um tanto, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Ante os pesares da vida, observa a alma querida, a dor que ilumina a vida. Sob as provas tais quais são, a terra é uma grande escola de que temos usufruto, lembrando enorme instituto de trabalho e de elevação. Nascemos e renascemos, atendendo às leis concisas, conforme as lições precisas que temos nos para dar, no serviço que nos cabem, naquele com quem vivemos, jaz em ponto supremo do nosso próprio lugar. Nas tarefas em que estejas, cumpre o dever que te assiste. Se a vida parece triste, não te queixes de ninguém. Cada pessoa na terra
intimamente é chamado a servir, de estrada a estrada para a vitória do bem. O homem robusto e moço que administra a riqueza tem, por suas vezes, rude e acesa a fogueira da aflição. A mulher que exibe ao colo joias em forma de luzes, às vezes tem muitas cruzes por dentro do coração. Nunca censures, trabalhe, crê, auxilias e não temas, cada qual guarda problemas. Quem mais serve e mais perdoa é aquele que se renova, vencendo de prova em prova na grande escola do amor. Que assim seja, Senhor.